Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre o Barroco. O que representa o Barroco? O que é o Barroco, né? Nós estamos falando agora do século XVII. O que estava acontecendo na Europa no século XVII que refletiu toda essa literatura, toda essa arquitetura? O que estava acontecendo? No século XVII estava acontecendo aquele processo da contra-reforma. O que significa isso, contra-reforma? A contra-reforma, porque no século XVI teve aquele período racional, né? Renascimento, as grandes navegações, o avanço da ciência. Então, foi um período de reforma, quando Calvino e Lutero começaram a questionar os dogmas da Igreja Católica. Então ficou aquele questionamento, né, se o que a Igreja Católica estava falando é o que tinha que prevalecer. E isso foi no século XVI. Né? Passou a ser o antropocentrismo, né? O homem como centro da ação, a valorização da razão. Né? Já não era mais já as coisas divinas, agora era o homem no centro, com navegações, na ciência, questionando, isso no século XVI. Então agora nós estamos no século XVII. Como a igreja estava perdendo os fiéis, ela começou o processo de contra a reforma, que aconteceu no século XVI. Então, esse homem do século XVII, ele estava vivenciando um conflito existencial. É o divino ou é coisas do céu ou as coisas da terra? É o homem como centro das ações, né? O antropocentrismo, ou é Deus como centro das ações, o teocentrismo? Então, todo esse processo foram refletidos na literatura, na arquitetura, toda a parte cultural, porque o homem estava inserido dentro desse contexto histórico, social e político. Tá? Então, tinha forças opostas, né? E vocês podem observar aí nas três fotos, olha a riqueza da igreja, né? Isso nessa época era para mostrar a imponência da arte cristã. A igreja, como ela estava perdendo os fiéis, então ela queria mostrar essa imponência dela, essa riqueza dela. Tá? Então, nessa aula de hoje eu fiz só apenas um resumo do século XVI e do século XVII, mas a aula toda vai ser falando sobre essa arte, tá? Que foi um estilo cultural do século XVII, que ele teve repercussão na arquitetura, na arte, na literatura, e vamos ver hoje sobre o Barroco. Então, agora vamos fazer um pouquinho do contexto histórico, né? Idade Média versus Idade Moderna. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por uma série de eventos que afetaram a forma como o homem via o mundo e a si mesmo. Com o abalo do feudalismo e o fortalecimento do comércio, essa época experimentou uma mobilidade social inexistente até então. Membros da nobreza empobreciam, enquanto pessoas humildes enriqueciam em decorrência das atividades comerciais. Além disso, durante a Idade Média, o homem acreditava que os títulos de nobreza e a situação de nascimento determinavam sua condição. Para esse homem, somente Deus poderia definir sua miséria ou riqueza. Entretanto, no início do século XV, este homem passou a acreditar que podia agir sobre sua vida e modificá-la. Assim, o teocentrismo, que vigorou durante a Idade Média, cedeu lugar ao antropocentrismo, concepção segundo o qual o homem está no centro do universo. O auge dessa visão
antropocêntrica se dá com o Renascimento, movimento cultural pela retomada dos valores clássicos, realizou avanços significativos nas diferentes áreas do conhecimento. Então, aí a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Como a nobreza estava empobrecendo, e em decorrência disso, a classe média começou a subir, os humildes começaram a enriquecer, então aí começaram todos os questionamentos. A igreja já não tinha mais, a igreja não tinha mais o poder totalitário, né? Era só ela que dominava, ela que ditava os dogmas. Eles começaram no Renascimento a época das descobertas, das ciências, das navegações, e começaram a razão, começaram a deixar as coisas divinas e agora não. O homem pode controlar o seu destino. Não é Deus que controla o seu destino. O homem passou a controlar o seu destino, né? Então, estamos aqui no século XVI, na parte do Renascimento, porque o Barroco, que é a época da Contra-Reforma, ela foi uma consequência, teve essa consequência por causa do Renascimento da Reforma, né? Então, por isso que a gente fez um paralelo da Idade Média para a Idade Moderna. Então, agora, Reforma e Contra-Reforma. Então, na Reforma, nós estamos lá no século XVI, com a época da razão, das navegações, das descobertas, né? De começarem a questionar, né? Quando houve a reforma de Lutero e Calvino, como eles começaram a questionar os dogmas da Igreja Católica. Eles começaram a questionar mesmo, né? E a Contra-Reforma já no século XVII, quando a igreja começa a querer resgatar o que ela estava perdendo, o que ela perdeu no século XVI. Então vamos lá. Reforma e Contra-Reforma. Os movimentos de reforma protestante e de Contra-Reforma. A primeira, desenvolvida no contexto renascentista, foi a época do Renascimento, configurou um movimento de oposição à hegemonia da Igreja Católica. Enquanto a segunda, a Contra-Reforma, reacionária reforma, foi realizada a partir de propostas apresentadas no Concílio de Trento. Então, nesse concílio que eles se reuniram para falar sobre esse resgate dos valores religiosos medievais, que eles haviam perdido no século XVI com a reforma de Lutero e Calvino. O que aconteceu nesse concílio de Trento? O que aconteceu lá que foi importante para o Barroco? As recomendações realizadas no concílio de Trento dava ênfase no trabalho de evangelização por meio da arte sacra e das missões evangelizadoras, como a Companhia de Jesus, que no Brasil teve como grande representante o padre José de Anchieta, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Contudo, apesar do grande esforço da Igreja para recuperar valores religiosos medievais, o homem já conhecia suas potencialidades e tinha experimentado grandes avanços científicos. A exposição desse panorama é importante para a compreensão que o século XVII foi marcado pela dualidade, a fé católica e a razão humanista. Um quadro comparativo com elementos associados à Idade Média e ao Renascimento pode ilustrar com mais clareza a contradição presente na estética barroca. Por que esse concílio foi importante? Porque nesse concílio, eles começaram a querer resgatar os valores perdidos da Igreja Católica, né? E esse quadro histórico, esse contexto histórico, é importante para vocês entenderem o Barroco, porque esse homem,
ele está indeciso. Ele está, porque é Deus, é o teocentrismo, ou é o homem no centro, antropocentrismo? Porque eles já haviam experimentado o poder da ciência, o poder da razão, que não era mais só a voz da Igreja Católica que dominava, né? No Renascimento, o homem passou a valorizar a razão com as descobertas, né? Então, esse homem do século XVII, do Barroco, é um homem que ele vai refletir essa dualidade, essas coisas divinas, as coisas do céu, as coisas de Deus ou as coisas da terra. Então ele vai sempre ter esse conflito, ele vai ter sempre esse conflito existencial. Então, aqui eu fiz esse quadro, né, essa exposição aqui, para vocês perceberem por que a literatura vai ter essas características do barroco, porque a arquitetura, as artes serão dessa forma, porque teve um contexto todo social, político, econômico para isso, né? O barroco é um conflito, é uma dualidade da Idade Média, das trevas, teocentrismo, fé religiosa, conhecimento, contemplar a realidade criada por Deus. Como Deus era o centro de tudo, teocentrismo. Tá? E agora nós temos o Renascimento, a luz, o antropocentrismo, razão, paganismo, conhecimento, de transformar e dominar a natureza. Então o barroco ele vai ficar nessa crise existencial. Tá? Se é da contra-reforma, as coisas divinas, ou se é lá do século XVI, do Renascimento, da luz, da razão, da ciência. Então, esse homem ficou nesse conflito existencial. E isso influenciou na literatura. Por isso que a literatura barroca é uma literatura que tem um texto com antíteses, com paradoxos, né? É um texto que ele não segue uma linha direta, ele segue uma linha indireta, ele segue uma ordem indireta, porque a linguagem mostra esse conflito, porque reflete. O homem ele está em um tempo e ele reflete as coisas desse tempo. Então, se você observar a literatura, começando aqui no Brasil, do quentismo, a literatura informativa, a literatura catequética, o quentismo, você vai ver que lá no século XVI, a literatura, o que ela estava refletindo? Ela estava refletindo o quê? As navegações, as conquistas, a catequização dos índios, a natureza, porque era o que estava sendo vivenciado naquela época aqui. O que nós tínhamos aqui em 1500, no século XVI? Os indígenas, né? E que eles tinham outro tipo de cultura. Eles não tinham nada escrito, a cultura era pela oralidade. Agora nós estamos no século XVII, né? 200 anos depois. Então, 200 anos depois, o homem ele estava refletindo essa situação, tá? Esse jogo de ou coisas divinas ou coisas da terra, essa temática religiosa, essa coisa de perceber que a vida passa muito rápido, que a vida ela é efêmera. Por isso que tem uma expressão muito famosa, né, do Carpe Diem, aproveito hoje, aproveito agora, porque o homem percebeu que a vida é efêmera. Então ele tem que aproveitar, né? O estilo barroco. O estilo barroco foi determinado pela crise espiritual vivenciada pelo homem do século XVII, dividido entre religião, teocentrismo e a razão, antropocentrismo.
A arte barroca, portanto, emerge da tentativa de conciliar valores antagônicos e inconciliáveis. Por essa impossibilidade, essa estética rejeita verdades absolutas e exatas e a efemeridade da existência humana. Assim, manifesta-se a necessidade de aproveitar o momento, carpe diem. O que significa carpe diem? Frase latina que significa aproveite o dia, não se restringe o período barroco, manifestando-se em diferentes estilos e manifestações artísticas. Então, o estilo barroco é esse estilo que, como o homem está vivendo esse conflito existencial, espiritual, antropocentrismo ou teocentrismo, isso vai repercutir na arte, uma arte dessa forma. O texto, como eu falei, são ideias opostas, vai ter muito paradoxo, muita antítese, não segue uma ordem direta, segue uma ordem indireta. A temática é praticamente uma temática religiosa, é aquele homem que ele peca, porque a vida é efêmera, ele quer aproveitar, ele peca, mas ele fica numa angústia interior imensa que à noite, depois dele pecar, ele vai e pede perdão a Deus, né? Porque ele tem essa consciência que ele está pecando, que ele está errado, mas ele quer aproveitar o dia, ele quer curtir os momentos, tá? E a vida é como aí ele diz, a vida é efêmera, então tem que aproveitar. Então o barroco tem toda essa crise, porque foi apresentada no século XVI. Antes da Idade Média, a igreja tinha um poder. Aí depois veio o Renascimento, a época da razão, das navegações, que teve a reforma, onde Calvino e Lutero começaram a questionar os dogmas da Igreja Católica. Então, aí agora, no século XVII, a igreja começa a querer voltar seus valores medievais, quer resgatar o que eles estavam perdendo. Eles estavam perdendo os fiéis. Então, eles começaram a fazer um processo da contra-reforma. E isso repercutiu na literatura. Estética barroca. No contexto passageiro do barroco, o que era bom pode se tornar mal. A luz passa a treva e a tristeza se transforma em alegria. Sempre essa oposição. Essa instabilidade é expressa na figura da antítese peculiar à estética barroca. Na estética barroca, no texto barroco, tem essa figura. Tem paradoxo, tem esses jogos de palavras, tem os trocadilhos, é a estética, é o reflexo do que o homem estava vivenciando naquela época. No entanto, os poemas barrocos não se restringem à apresentação de temas contrários. Eles buscam a fusão, a conciliação desses elementos, quando então a antítese é levada ao extremo do paradoxo. Então, você pode encontrar o paradoxo, a antítese, né, dentro da estética barroca. O título, Figuras de Contradição. É um homem que vive esse problema existencial da contradição, do que é certo, do que é errado. E até nas artes plásticas, né, na pintura, vai ter sempre o preto e o branco, né, para fazer essa oposição. E no texto vai ter muitas figuras de contradição, porque é essa crise existencial que o homem vivenciou no século XVII, que ele passa para toda a parte cultural. As figuras de linguagem pautadas na oposição à angústia, oriunda da tentativa de conciliar perspectivas contrárias. Na estética barroca, o homem somente tinha como alternativa acolher essa contradição e representá-la na arte. É o reflexo. Esse conflito que eles estavam vivenciando no século XVII, ele tinha que refletir, representar em algum lugar. Eles representaram na arte. Tá? É um texto que às vezes fica até um pouco difícil de entendê-lo,
que eles usam duas correntes, né? Muito usada na literatura barroca. O cultismo e o conceptismo. O cultismo seria aquela coisa assim mesmo de ficar as coisas truncadas, as coisas assim em enigmas, em contradições. Já o conceptismo, já aquela argumentação mais assim, mais lógica, um jogo de ideia mais lógico. Então essas duas correntes irão acontecer nos textos, tá? São duas correntes, o cultismo e o conceptismo. Então, devido a todo esse contexto histórico, né, vai refletir muito nas obras o cultismo e o conceptismo, quer dizer, o cultismo, aquela coisa culta, uma linguagem bem trabalhada, bem preparada, né, com muitos jogos de ideias, e o conceptismo, aquela coisa mais do conceito, da coisa mais bem explicada, sem coisas confusas e com textos mais lógicos. Então, esses dois conceitos irão fazer a diferença na literatura do século XVII. Então, vamos lá. Cultismo versus conceptismo. Cultismo é aquele rebuscamento, aquela coisa culta, aquela coisa bem trabalhada. Jogos de palavras, trocadilhos. Os autores estavam preocupados com as sensações das palavras no texto e não estavam preocupados com o sentido delas. Eles estavam mais preocupados com a reação, o que aquela palavra ia refletir dentro daquele contexto. Era para realmente fazer a diferença nas ideias, né? Ideias contrárias, figura de linguagem, vai ter muito paradoxo, muita antítese, descrição e o exagero. Isso tudo representa o cultismo. Conceptismo, jogo de ideias. No cultismo é jogos de palavras, aqui é jogo de ideias. Os textos são mais lógicos, são mais diretos, a organização nos argumentos e a concisão. No cultismo há o exagero e no conceptismo a concisão. Então vocês viram que todo esse contexto de entre o céu e a terra, entre o certo e o errado, isso tudo refletiu também na literatura, cultismo e conceptismo. Ora exagero, ora concisão. Ora a frase ela é rebuscada, ora a frase ela é mais lógica, mais concisa. Então foram reflexos da literatura do Barroco. A linguagem do Barroco. A linguagem do Barroco é provocadora e rebelde. Ela retrata a inquietação, a inconformidade do homem e o seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé, o dualismo e a contradição. Porque esse homem ele vem do século XVI, da Idade Média, né, com a igreja dominando tudo, como Deus no centro de tudo, o teocentrismo. Aí no século XVI, com as navegações, com o avanço da ciência, com a reforma de Lutero e Calvino, eles começaram a questionar os dogmas da religião, os ensinamentos. Agora é o homem como centro de tudo, é o antropocentrismo. Aí chega agora no século XVII, esse homem ele está com um contexto da contra-reforma, a igreja querendo resgatar o que ela estava perdendo, os fiéis que ela estava perdendo. Aí começa já querer voltar na Idade Média
o teocentrismo. Então, esse homem do século XVII é um homem que vem cheio de conflitos. E esse conflito ele vai refletir na linguagem, tá? Em virtude do contexto histórico em que insere especialmente ao Renascimento e à Contra-Reforma. Vamos falar um pouquinho agora do Barroco no Brasil, né? Até agora nós falamos do Barroco na Europa. Vamos falar o Barroco aqui no Brasil. Os dois grandes autores, Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira. Aqui no Brasil, nós estamos vivenciando ainda o período colonial. Era o ciclo da cana-de-açúcar no século XVII. Bahia era o centro econômico. Então, Gregório de Matos Guerra, ele trabalhou mais na poesia, ele era conhecido como Boca de Inferno, que às vezes na sua poesia ele falava até palavrões. Ele exagerava muito nas palavras e era conhecido como Boca de Inferno. Isso também cai muito em concurso público, tá? A poesia dele era religiosa, o homem que peca e pede perdão a Deus. Ele era mundano, mas ele sabia, ele tinha esse respeito a Deus, ele sabia que ele estava pecando, ele pecava, mas ele pedia perdão a Deus por isso. Tá bom? Então, ele tinha a poesia de Gregório de Matos, ela foi dividida em poesia religiosa, poesia amorosa e poesia satírica. A poesia dele foi dividida com esses três temas. Na poesia religiosa, ele passava que o homem peca e pede perdão a Deus. Ele podia beber, ele podia pecar, ele podia ter vários amores, mas chegava em casa e pedia perdão a Deus. Então, era esse homem que ele gostava da coisa do mundo e gostava das coisas divinas. Poesia amorosa, a poesia era muito tensa, porque o amor leva ao pecado. Era muito tensa a poesia de Gregório de Matos. E a poesia satírica, ele atacava todo mundo. Ele atacava políticos, freiras, ele atacava o povo, né? Porque ele era um boêmio. Gregório de Matos era um boêmio. Então ele bebia, e quando ele bebia, ele chegava em casa e escrevia e soltava o verbo. Padre Antônio Vieira já usava uma linha mais na prosa. O Gregório de Matos trabalhou mais na poesia. Já era padre, né? Ele já tinha uma linha diferente de Gregório de Matos. Ele escreve sermões, é uma linguagem mais bem elaborada, o conceptismo era mais no conceito. E ele fazia muitas críticas ao ocultismo. Tá? Ele fazia muitas críticas ao ocultismo. Então, chegamos ao final da nossa primeira parte da aula do Barroco. Espero que vocês tenham entendido. É um período histórico que trabalha com o dualismo, né? São conflitos de ideias, conflitos de sensações, porque o homem é um reflexo do meio, e se o meio era conflitante, isso ia ter um reflexo na literatura, né? Então, a linguagem, vocês viram que é uma linguagem com oposições. Deixa eu ler só para terminar, um pedaço da poesia do soneto de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Então, vocês estão vendo que é um soneto, né? Que ele trabalha com oposições, né? Sol, noite, nasce, morre, triste, alegria. Então, ele trabalha com a linguagem de antítese para fazer esses trocadilhos, esses jogos de palavras, que é bem característica da tendência do cultismo, né? Por isso que nós estudamos o cultismo
e o conceptismo. O conceptismo é aquela mais da linha de Padre Antônio Vieira, que ele trabalha mais com uma linguagem direta, os sermões, né? E ele fazia críticas ao ocultismo. Já Gregório de Matos Guerra, ele trabalhava com trocadilhos, oposições, jogos de ideias, ele trabalhava mais para o lado do cultismo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, joguem as perguntas lá na plataforma. Boa pesquisa. E até o próximo vídeo.